É isso aí, você que está conosco aqui na Conexão Viva Rádio, que nos mantém conectados ao Senhor. Você está ouvindo a tua glória faz. Conexão Viva, agora são 7 horas e 16 minutos. Manhã do dia 7 de agosto de 2026. Deus abençoe, graça e paz. Sexta-feira, chegando mais o término, mais um final de semana. Que o Senhor continue te abençoando e te dando graça. E nessa manhã, queridos, você que nos acompanha, o texto que eu trago para a nossa reflexão está em Romanos 4:3, que diz assim: porque o que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Mais uma vez, pois o que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. E é sobre essa palavra que agora nós estaremos orando. Eu aqui no meu canto de sempre, você onde você estiver, direciona a Deus a tua fé. Fé no coração, fé na tua mente, para que Deus possa te ouvir. Mas lembre-se que é no tempo de Deus que as coisas verdadeiramente acontecem. Assim como você, eu também tenho algumas coisas que eu aguardo. Tenho a ansiosidade, a ociosidade igual você, mas eu aguardo no Senhor. Amém, queridos? Vamos orar então. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite. Obrigado por mais um dia de vida que chegou. Obrigado pela sua misericórdia que renovou-se nesta manhã sobre a minha vida. E a causa de eu não estar sendo e nem ter sido consumido. Ó Deus, em suas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos. Coloco também em suas mãos a vida de todos aqueles que nos acompanharam nesta manhã. E que neste dia, ó Pai, seja repreendido do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, de engano, de divisão, de vício, de prostituição, espírito de inveja, de vingança, de mágoa, de ódio, mas que verdadeiramente o seu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas para nos consolar, nos confortar, nos alicerçar e nos direcionar. Deus, eu te faço um pedido especial por aquela causa financeira, jurídica, ó Pai, que não quer sair, está amarrada, que seja desamarrado esse nó, Pai, em favor do teu servo e da tua serva, que seja liberado, ó Pai, para a glória do teu nome, Jesus. E assim eu oro nesta manhã. Esta é a oração do teu servo. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Então a palavra diz, pois o que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça. Então você imagina por um momento uma sala cheia de pessoas diferentes, origens diferentes, culturas diferentes, histórias de vida diferentes, cada uma carregando suas próprias expectativas, seus medos e suas buscas por justiça. Agora, você precisa se perguntar, como podemos entender a verdadeira justiça? Existe uma justiça que não podemos, que não depende das nossas obras, de nossos méritos e de nossas ações? Existe essa justiça que não depende do nosso esforço? Então hoje nós vamos explorar um dos pilares da nossa fé, a justiça de Deus. Justiça que foi revelada através da fé, a partir de Romanos 13. A carta aos Romanos, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo por volta do ano 57 ali depois de Cristo. E era um momento em que a igreja estava crescendo dentro do Império Romano. E é por conta disso que estava enfrentando tanto a aceitação e atraindo seguidores, como também a perseguição. Estava atraindo os dois. As pessoas que se chegavam também eram perseguidos. Eu quero abrir um espaço, mandar um abraço ao pastor Nilo, meu irmãozão, meu amigo. Que o Senhor te abençoe, pastor, derrame bênção sobre a tua vida, sobre a sua família e sobre o seu ministério, em nome de Jesus. E tenha uma sexta-feira alegre, final de semana alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus.
Então a comunidade de romanos ali, ela era composta por judeus e gentios. E nesse momento haviam debates profundos sobre a relação entre a lei de Moisés, a justiça de Deus e a fé. Olha só, a lei de Moisés, a justiça de Deus e a fé. 3 pontos marcantes para a graça de Cristo, para a graça de Deus agir. Então os judeus valorizavam a lei como um caminho de justiça, enquanto Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, apresenta a fé como meio de alcançar a justiça de Deus. Por que, Paulo, a fé é o meio de alcançar a justiça de Deus? Porque sem fé é impossível agradar a Deus e a fé sem obras ela é morta. Então é nesse contexto aqui que eu estou falando que o capítulo 4 de Romanos surge como uma resposta às dúvidas de que a justiça poderia ser alcançada por obras ou por lei. Então aqui Paulo aponta para Abraão, o pai da fé, como exemplo de que a justiça vem pela fé, não pelas obras. Como assim? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé em si mesma, sem obras, ela é morta. Então, no centro dessa passagem está a verdade fundamental, que a justiça de Deus, essa é a verdade fundamental, né? Que a justiça de Deus é concedida a quem crê, não em quem trabalha ou tenta cumprir a lei por seus próprios méritos. Eu não tenho condições de me auto-justificar. Ou a justiça de um homem é a justiça de Deus. Então Paulo reforça que a justiça de Deus é um dom, uma graça, e que é recebida pela fé. Então essa justiça não é baseada na nossa capacidade de agradar a Deus, mas na fidelidade de Deus em justificar o ímpio por meio da fé em Jesus Cristo. E é assim que a fé não é apenas uma crença intelectual, mas é uma confiança viva em Deus. E essa confiança viva em Deus declara justo aquele que crê, independentemente de cultura, de origem, de raça, de cor, de beleza, sabe? Porque Deus, ele não olha como um homem, ele não vê como um homem vê, ele vê o interior. E o interior não tem cor, não tem raça, não tem cultura, mas é a fé no coração. Como o salmista diz, a tua palavra eu guardei no meu coração para não pecar contra ti. Sabe? E diante disso tudo, quando Paulo inicia dizendo ali, pois como está escrito na Escritura, pois como diz a Escritura, Paulo aqui cita um texto de Gênesis, capítulo 15, versículo 6. Ele demonstra que a fundamentação da justiça vem da palavra de Deus, que é eterna e confiável. E quando ele usa a frase Abraão creu em Deus, a palavra original grega para creu é pisteuo. E essa palavra implica numa confiança ativa e principalmente entrega total. Por isso que a Bíblia nos ensina, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo ele fará. Então quando você lê Gênesis 15, 6, que diz Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputada como justiça. Abraão creu no Senhor. No Salmo 32, versículo 1 e 2 diz assim, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputará o pecado. Esse homem será feliz, terá uma vida alegre, abençoada. Até porque a Bíblia diz, as bênçãos seguirão os que creem. E em Gálatas 3, versículo 6 ao 9, né, diz assim como Abraão creu em Deus, lhe foi imputado por justiça. E Tiago 2,23 diz, e foi cumprido o que diz as Escrituras, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça.
Abraão é citado repetidas vezes como o pai da fé. E isso lhe foi imputado por justiça. Então, a fé é aquela chave que gera a possibilidade de Deus agir em nosso favor. Ele age por misericórdia, mas a fé agrada a Deus. E Ele se agradando de mim, de você, Ele vai agir em nosso favor. Por isso, precisamos ser perseverantes. Pedir, pedir, e dar-se-vos-á. Não desistir, jamais. E tudo isso nos leva a algumas lições para a vida cristã. Algumas lições para nós continuarmos praticando aquilo que a Bíblia nos recomenda. Veja que nós podemos fazer tudo aquilo que a Bíblia permite que nós façamos. Primeira lição aqui é confiar na justiça de Deus e não na sua própria. Então, para tentar conquistar a aceitação de Deus por esforços pessoais e confiar, nós precisamos parar, né? Parar de tentar conquistar a aceitação de Deus por esforços pessoais. Nós temos que parar e confiarmos totalmente na graça. Nem tudo que nós fazemos é do agrado de Deus. Mas quando nós fazemos a sua vontade, isso agrada a Deus. A segunda lição é viver uma fé ativa, até porque a fé sem obras é morta. Não temos que viver uma fé passiva, aquela que só sai da boca para fora. Mas uma confiança que se manifesta em ações de amor, de obediência e principalmente de esperança. Por que você lê a Bíblia? Porque você faz parte de uma igreja? Porque você quer ter comunhão com Deus, com os irmãos? Então, você fazendo isso tudo, você está demonstrando fé em Deus, que é o que Deus pede. Amar a Ele sobre todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo, buscar nas Escrituras, como Jesus ensina, pois ela buscar nas Escrituras porque ela diz ao meu respeito, fala de mim, é o que Jesus diz, sabe? Então, viver uma fé ativa. Cuidado com o legalismo. A salvação não é uma recompensa por boas obras, mas é um presente de Deus que é recebido pela fé. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. É um presente de Deus. Você precisa crer. A outra lição é para você ser um testemunho de fé viva. Assim como Abraão, nossa vida deve refletir uma confiança constante no Senhor, mesmo quando não entendemos totalmente os seus planos. Aí que devemos crer mais ainda. Porque às vezes a gente faz planos, traça projetos e nada acontece. É aí onde nós nos colocamos nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor. Porque Ele sabe o melhor para mim e para você. A última lição aqui é você ensinar e compartilhar essa mensagem. É isso que eu faço aqui. É isso que o pastor Nilo faz quando você vai à igreja e ele está ministrando sobre a sua vida. Ensinar e compartilhar a mensagem, a palavra de Deus. Então, muitos ainda creem que a justiça vem por esforço, sabe? Esforço humano. Mas esses precisam conhecer a graça de Deus. Muitos acham que pelo esforço que está fazendo, não precisa ter fé para agradar a Deus. Precisa sim. Tá bom, queridos? Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te conceda o desejo do teu coração. Eu não sei pelo que você está passando, eu sei o que eu estou passando. E eu sei que o meu Deus é suficientemente capaz, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. É o grande El Shaddai. Para conceder aquilo que eu estou pedindo todos os dias. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe e te dê um final de semana que está se iniciando. Abençoado, alegre e próspero, em nome de Jesus. Graça e paz. E para você que está conosco aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém